Bom, saudações, caros alunos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horário que vocês vão assistir esse pequeno vídeo. Tentando trazer mais algum conteúdo aqui para o nosso curso de escritos paulinos. Quero sugerir a vocês, agora nesse início, eu vou fazer a leitura, vocês vão me acompanhando, a gente vai comentando, mas vocês podem fazer também a leitura da da introdução às cartas de Paulo na Bíblia de Jerusalém. Então, eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui. Tá? Bom, imagino que quase todos vocês tenham. Aqueles que não têm podem, de repente, pegar quando for possível, né? Então, estejam atentos aqui a esse vídeo. Mas sugiro aqueles que têm a Bíblia de Jerusalém que façam a leitura, tá bom? Logo depois dos Atos dos Apóstolos, né? Então, terminando os Atos dos Apóstolos, a gente tem, antes da carta de São Paulo aos Romanos, a introdução. Ela é bastante longa, tem umas, deixa eu ver quantas páginas aqui, são 12 páginas, mais ou menos. Só que eu não vou ler tudo, vou ler só a introdução mesmo, o início. Depois ele vai pegando cada carta. Então vale a pena também, à medida que a gente for passando, a gente dá uma lida. Ele vai fazer um apanhado, vai falar um parágrafo ou dois sobre cada carta, um trechozinho. Mas na introdução ele fala um pouquinho também sobre as cartas e a figura de Paulo, e acho que vale a pena a leitura. Então, trazendo aqui para vocês e alguns comentários. São Paulo nos é conhecido melhor que qualquer outra personalidade do Novo Testamento, por suas epístolas e pelos Atos dos Apóstolos. Duas fontes independentes que se confirmam e se completam, não obstante algumas divergências em pormenores. Então aqui a gente já tem uma informação importante. A gente conhece Paulo pelas suas próprias cartas e pelo testemunho de Lucas em Atos dos Apóstolos. As fontes são independentes, naturalmente, elas se confirmam e se completam. Tem diferenças, mas são em pormenores. Além disso, alguns sincronismos com acontecimentos conhecidos da história, sobretudo o proconsulado de Galião em Corinto, que está em Atos 18, enfim, permitem precisar certas datas e assim estabelecer uma cronologia relativamente à vida do apóstolo. Isso é muito interessante também. Nascido em Tarso da Cilícia, pelo início da nossa era, de uma família judaica da tribo de Benjamim, mas ao mesmo tempo cidadão romano, recebeu desde a infância em Jerusalém de Gamaliel séria formação religiosa segundo as doutrinas dos fariseus. Um fariseu ali bem formado, né? No princípio, o perseguidor implacável da jovem igreja cristã, sabemos, teve conversão súbita no caminho de Damasco, devido à aparição de Jesus ressuscitado, que, ao lhe manifestar a verdade da fé cristã, indicou-lhe sua missão especial de apóstolo dos gentios. A partir desse momento, por volta do ano 33, algo assim em torno, consagrará toda a sua vida ao serviço de Cristo, que o conquistou, como ele diz lá em Filipenses. Depois de uma temporada na Arábia e do regresso a Damasco, onde já prega, sobe a Jerusalém por volta do ano 37, vemos em Atos e na carta aos Gálatas também. Depois retira-se para Síria e Cilícia, de onde é reconduzido a Antioquia por Barnabé, com o qual ensina. A primeira missão apostólica, no início dos anos 40, fala anunciar o evangelho em Chipre, Panfilha, Pisídia e Licaônia. Está lá em Atos 13. Foi então, segundo Lucas, que ele começou a usar seu nome romano, Paulo, de preferência ao nome judaico, Saulo. E é também então que suplanta seu companheiro Barnabé, em razão de sua preponderância na pregação. Sua segunda viagem missionária, entre os anos 47 e 51, levou à Europa. Encontrou Galião em Corinto, durante o verão de 51, depois do que ele sobe a Jerusalém para participar do concílio apostólico, onde se admite, em parte por sua influência, que a lei judaica não obriga os cristãos convertidos ao paganismo. Então, sabemos da importância fundamental que São Paulo teve no chamado concílio de Jerusalém. Ao mesmo tempo, sua missão de apóstolo dos pagãos é oficialmente reconhecida na comunhão com os demais apóstolos. E parte de novo para novas viagens apostólicas. A segunda e a terceira ocupam, respectivamente, os anos 50 a 52 e 53 a 58. Falaremos disso mais adiante para marcar ali as epístolas. Né?
Em 58 é preso em Jerusalém, retido na prisão em Cesareia da Palestina até o ano 60. No outono de 60, o procurador Festo o envia escoltado a Roma, onde Paulo permanece por 2 anos, de 61 a 63. Aqui se limita ao nosso conhecimento certo da vida de Paulo, tradições antigas, baseadas em parte sobre as epístolas pastorais, afirmam que depois de 2 anos o processo foi anulado por falta de provas. Paulo viajou de novo no leste, ou talvez realizou o seu projeto de visitar a Espanha. Ele manifesta no final da carta aos Romanos esse interesse, mas não há registro sobre isso. A tradição também sustenta que um subsequente aprisionamento em Roma terminou no seu martírio entre os anos 64 e 68. As epístolas e os atos nos traçam também um retrato impressionante da personalidade do apóstolo. Paulo é apaixonado, alma de fogo que se consagra sem limites a um ideal. E este ideal é essencialmente religioso. Para ele, Deus é tudo e ele o serve com lealdade absoluta, primeiro perseguindo os que ele tem na conta de hereges, os cristãos. Depois pregando Cristo, após haver entendido por revelação que só nele está a salvação. Este zelo incondicional traduz-se pela vida de abnegação total ao serviço daquele que ele ama. Trabalhos, fadigas, sofrimentos, privações, perigos de morte, nada importa, contanto que cumpra a missão pela qual se sente responsável. Nenhuma dessas coisas o poderá separar do amor de Deus e de Cristo. Ou melhor, tudo isso é de inestimável valor por conformá-lo à paixão e à cruz de seu mestre. O sentimento de sua eleição singular lhe inspira ambições imensas. Quando confessa sua solicitude por todas as igrejas, quando declara haver trabalhado mais que os outros, quando exorta seus fiéis a imitá-lo, não se trata de orgulho, é a altivez legítima e muito humilde de um santo. Sabe-se o último de todos, ele, o perseguidor, e atribui unicamente a graça de Deus às grandes coisas que se fazem por seu intermédio. O ardor de seu coração sensível se traduz bem nos sentimentos que demonstra por seus fiéis. Cheio de abandono confiante para com os de Filipos, inflama-se de indignação quando os da Galácia se dispõem a trair sua fé. Sente doloroso embaraço diante da inconstância vaidosa dos de Corinto, sempre divididos ali a comunidade. Para censurar os inconstantes, sabe manejar a ironia, e aí cita algumas aqui no comentário, ou até duras reprimendas, mas é para o bem deles. E logo modera suas repreensões com acentos de tocante ternura. Não é ele o único pai que eles têm? A mãe deles, chega a dizer também, que se restabeleçam, pois, as boas relações de antigamente.